Espero que esteja tudo bem com você que me ouve agora. Sou Fabiano Amaral e esse é o meu podcast Literatura Expandida, um podcast sobre literatura, filosofia, psicologia, cinema e música. Neste episódio, vamos falar sobre um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos, Drácula, do Bram Stoker. Publicado lá em 1897, esse livro praticamente criou o vampiro moderno que a gente conhece hoje. Se você curte suspense, uma atmosfera gótica, romance sombrio e terror psicológico, esse é um livro obrigatório para se ler. Eu lembro da primeira vez que eu li, era numa noite fria, pois eu moro em Curitiba, né? E quase todas as noites aqui são frias, e eu não estou nem falando de temperatura, tá? E eu achei que seria mais um livro assim de monstros, do tipo que a gente lê, fecha, esquece e vai relembrando aos poucos depois, umas conversas com os amigos, assim, e aí eu errei feio. Depois dessa cena do castelo, dormir assim ficou difícil por uns 3 dias, pra falar a verdade. Tem uma coisa que poucos percebem, mas o Drácula ele não é narrado assim de forma linear. A história é contada através de diários, de cartas, recortes de jornal, como se você estivesse lendo documentos reais, assim, de pessoas reais. Isso dá um ar de veracidade angustiante, como se tudo tivesse de fato acontecido. O Conde Drácula, um vampiro antigo da Transilvânia, ele viaja para a Inglaterra em busca de sangue novo. E o livro mistura terror, erotismo reprimido e uma crítica afiada ali à sociedade vitoriana. É uma sociedade que fingia ter moralidade enquanto fervia por dentro de desejos reprimidos. Comparando assim com um livro mais ou menos da mesma época, que é o Frankenstein da Mary Shelley, o Drácula ele é mais carnal e perturbador. O Frankenstein não, ele é um drama mais filosófico sobre criação, abandono. O Drácula é sobre sedução, contaminação e o medo que nos atrai. Sim, o medo ele nos atrai muitas vezes, e lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que torna o Drácula especial é a profundidade dos personagens. O Stoker criou figuras assim extremamente marcantes. Por exemplo, o Conde Drácula, né? O Conde Drácula é o vilão mais icônico da literatura. Talvez o mais icônico de todos os tempos, pela verdade. Por quê? Porque ele é charmoso, ele é culto, aristocrático, fala vários idiomas, conhece a história da Inglaterra melhor que os próprios ingleses até. Quando Jonathan Harker chega ao castelo, o Drácula o trata assim com uma cortesia tão exagerada que começa até a assustar o Jonathan. Mas por baixo dessa fachada refinada há um predador, um manipulador absoluto. Ele não precisa de violência explícita na maior parte do tempo. Ele usa a psicologia. Ele isola o Jonathan no castelo. Aparece sim nas horas mais estranhas, nunca come a mesa. E aos poucos o Jonathan vai percebendo que ele não é bem um hóspede, ele está mais assim para um refém, conforme você vai se debruçando sobre aquelas páginas. Simbolicamente, o Drácula ele representa 3 medos profundos ali da sociedade vitoriana, que é o período de escrita do Stoker. O primeiro é o medo do estrangeiro. Ele vem do leste europeu e de um lugar que os ingleses da época mal conheciam, não sabiam nem localizar no mapa. E é o outro que chega para contaminar o sangue inglês, né? O sangue puro britânico. E o segundo medo é o medo da sexualidade. O Drácula ele não ataca com violência física bruta. Quando você lê o livro, que eu recomendo muito ler esse livro, você vai perceber que ele, em momento algum ele faz brutalidades. Ele seduz, as vítimas ficam hipnotizadas, desejosas. E o ato de ser mordido ele é descrito no livro com uma carga erótica que fez ali a crítica da época tremer até. A Lucy, uma das personagens, que antes era pura e doce, depois de mordida assim, se torna uma outra pessoa. Ela é mais solta, ela é mais noturna, ela é mais perigosa. E o terceiro medo é o da morte. O Drácula ele é imortal, ele já viveu séculos. E ele lembra aos vitorianos, que acreditavam no progresso infinito, que a morte não negocia. E pior, ele promete uma vida após a morte, mas não é a vida cristã. É uma não-vida. É uma existência sombria que, entre o sono e a fome eterna, sabe? É uma coisa não estar e não ser, mas ao mesmo tempo estar e ser. É o não-vida. Resumidamente, seria um não-vida. E aqui vai uma curiosidade que eu peguei, assim, que poucas pessoas com quem eu conversei sobre esse livro pegaram e perceberam. O Drácula, ele aparece relativamente pouco no livro. Ele tem poucas cenas diretas dele no livro, assim. Ele é o vilão que age mais pelos bastidores, ele é uma força da natureza, ele é um sentimento,
o tempo todo, mas o vemos de verdade em apenas alguns momentos, né? O Stoker ele sabia que a imaginação do leitor constrói e é sempre mais assustador do que qualquer outra descrição. Isso é genial, é uma grande sacada do Stoker ali na criação desse personagem do Drácula. Outro personagem importante na trama que a gente tem é o Jonathan Harker, que ele é um jovem advogado, que ele vai ao castelo da Transilvânia, ele sai da Inglaterra e vai até a Transilvânia para ajudar o Drácula com a compra de imóveis em Londres. O Jonathan ele começa o livro como um homem racional, metódico, vitoriano típico, e ele acredita em ordem, em contratos, em saber o seu lugar no mundo. É um sujeito comum, igual eu, você, igual os vitorianos da época, não tem muito o que tirar. Então ele chega ao castelo, e aos poucos ele vai trancando todas as portas, assim, o Stoker ele vai trancando as portas do Jonathan, né? E o Jonathan percebe que não pode mais sair. Os moradores locais ali, antes dele subir a montanha em direção ao castelo, lhe davam crucifixos, faziam o sinal da cruz, e ele achou que era uma superstição ignorante. E depois, quando ele está lá no castelo, ele começa a saber que não era bem assim não era só superstição daquele povo daquela região não. Tem uma passagem que o Jonathan está no quarto à noite e ouve ruídos. Ele olha pela fresta da porta e vê o Drácula descendo a parede do castelo, assim, de cabeça para baixo, como se fosse um lagarto descendo na parede, assim. E ele escreve no diário: "Preciso agir com cuidado, ou vou enlouquecer." Uma outra cena que acontece com ele também é o ataque das noivas vampiras, que é ao mesmo tempo brutal, heróico e horripilante, assim, porque no cinema, uma das noivas ela até é interpretada por Monica Bellucci, que por si só já chama mais atenção que a própria cena, mas no filme ficou fantástico essa cena. Depois até a gente pode comentar um pouquinho depois sobre essa cena. Parece exagero essa cena até você ler o que ele viu nas páginas seguintes. A descrição do Jonathan Harker daquela cena das noivas ali no livro, ela vai te prender até o último parágrafo daquela cena, sabe? E o Jonathan ele tem um namoro com a Mina Murray, que é a noiva dele, passa a ser noiva e depois ela se casa com ele lá mais pra frente no livro. A Mina, se você só conhece o Drácula pelo cinema, provavelmente não sabe o quanto ela é incrível. Que infelizmente, por mais fiel que seja as versões feitas, as adaptações feitas para o cinema, para as séries, ela sempre teve um papel menor perante o Drácula nessas reinterpretações, assim. Mas no livro não. O livro, ela é a personagem principal para mim ali. Porque, assim, é numa época em que as mulheres eram tratadas como delicadas demais para a verdade, frágeis demais para o horror. E a Mina não, a Mina ela insiste, eu quero saber tudo, não me protejam. Ela é organizada, ela é metódica e enquanto os homens ali estão correndo atrás do Drácula, a Mina pega todos os diários do Jonathan. Ela pega as cartas da Lucy, ela pega as anotações do Van Helsing e digita tudo numa máquina de escrever. Porque a máquina de escrever era a tecnologia de ponta dessa época. Então ela começa a cruzar informações, ela encontra padrões. Ela é basicamente a analista de inteligência ali daquele grupo que se formou para capturar o Drácula. E o Stoker dá a ela uma cena que até hoje assim me arrepia. Que mais pro fim do livro assim, o Drácula a força a beber o sangue dele. Pra tentar converter ela em noiva dele ali, porque ele acha que é a Elisabetta, que é a mulher dele que se matou. Eu não vou dar spoiler, mas o que acontece depois? A Mina, ela se torna uma ponte entre o grupo dos caçadores e o vampiro. Ela consegue sentir onde o Drácula está. É doloroso, é violador, e a Mina continua lutando. Tem uma passagem do Van Helsing que ele diz uma coisa sobre ela assim, que é: essa mulher tem um cérebro de homem e um coração de mulher. Hoje a gente torce o nariz para uma fala dessa, que lógico, é uma fala machista, mas entende a intenção. Na cabeça do Van Helsing, isso era um maior elogio possível naquela época. E a Mina tinha uma amiga, que era a Lucy, que era a amiga mais próxima dela ali. A Lucy, ela era linda, pura, querida, todos, e quando eu digo querida por todos, é por todos mesmos. Podemos entender então que ela era desejada por todos. Tanto que no começo do livro ela recebe 3 pedidos de casamento no mesmo dia. 3. Ela está no auge da juventude, da beleza, da vida. Então o Drácula morde. A transformação de Lucy é a partir do coração. E é de arrepiar, assim. No começo ela só está mais pálida, mais cansada. Depois ela começa a andar durante o sono.
Depois os caninos começam a crescer. E o pior, a sua personalidade muda. O Stoker usa a Lucy para mostrar que o vampirismo realmente se simboliza na visão vitoriana. É a perversão do desejo feminino. Lucy, antes do ataque, é a moça ideal, é doce, meiga, como eu disse, é a que dorme com a mãe. Lucy, depois do ataque, ela vagueia à noite. Ela carrega uma criança nos braços e o Stoker deixa implícito aqui o que ela está se alimentando dessa criança. Ela está sentindo o desejo de sangue, ela está contaminada por aquele sangue estrangeiro que entrou na Inglaterra, que entrou nas veias dela. E é a cena mais erótica e mais terrível do livro ao mesmo tempo, porque você vê a Lucy se perdendo, você vê o horror da transformação. E quando o grupo ali finalmente percebe o que aconteceu e precisa agir, aí é brutal. Aí não vou dar spoiler mais uma vez, mas é uma cena muito brutal que acontece. E o último personagem que eu vou comentar aqui, nesse podcast, é Dr. Van Helsing, que por si só já é um personagem à parte, que já ganhou, digamos assim, spin-offs de história, e séries e filmes somente sobre ele, sobre a excentricidade desse personagem, né? O Van Helsing, ele é excêntrico, ele é brilhante, ele é meio maluco das ideias, ele fala um inglês truncado, assim, que até na tradução para o português as palavras ficam meio truncadas para se ler, e ele muda de assunto no meio da frase, assim. Ele está falando uma coisa, ele muda, vem algo na cabeça, ele já começa a falar outra coisa, e às vezes ele chora do nada também, mas por baixo dessa aparência caótica, ele é a pessoa mais competente do livro. E aí a genialidade do Van Helsing, né, é que ele mistura ciência com crenças antigas, assim, sem pedir desculpa. Para ele não tem onde começa a crença e onde começa a ciência, começa um, termina o outro, não. Pro Van Helsing é assim, enquanto os outros médicos ali ficam dizendo vampiros não existem, isso é uma superstição, o Van Helsing pega um crucifixo, alha a hoste e vai lá e funciona. Ele opera no limite entre o iluminismo e o arcaico, entre o laboratório e o folclore. E tem uma coisa ali que pouca gente nota. O Van Helsing, ele é o único personagem do livro que realmente entende o que ele está enfrentando. Por ele ter essas misturas entre ciência, entre folclore, entre o iluminismo e o arcaico, ele consegue fazer e ver coisas que as outras pessoas estão vendo. Enquanto os médicos estão dizendo, não, o vampiro não existe, e os ciganos lá de volta do castelo do Drácula têm as superstições, ele faz essa mescla. Por quê? Porque ele sabe que o Drácula não é só um monstro. O Drácula é muito mais que um monstro, ele é uma inteligência, ele é um estrategista. É uma força que sobreviveu ali há vários séculos e mesmo assim o Van Helsing não recua. É o tipo de personagem assim, que você quer ter ao teu lado em qualquer crise, em qualquer situação. Tem algumas cenas do livro assim, que fica na memória, por mais que faça tempo que você leu e como eu reli ele agora no final do ano passado. Então eu revivi essas cenas assim, e tem cenas que ficam na memória para sempre mesmo. Eu vou falar aqui, eu separei 4 cenas que é para fazer você sentir interesse pelo livro. Assim. Vamos falar sobre essas 4 cenas aí para ver se você se empolga também em ler. A primeira cena é a chegada do Jonathan ao castelo do Drácula. É noite, o coche que busca o Jonathan chega à meia-noite. O cocheiro assim, é um homem estranho de capa preta, ele que mal fala. Durante o trajeto, alguns lobos ficam uivando ao redor da estrada, eles estão sempre na bermas da estrada, uivando e aparecendo nas sombras, mas o cocheiro não se assusta. E ele ergue a mão e todos os lobos se calam assim. Isso já é errado, né? Alguma coisa ali não tem de normal naquela pessoa, naquele funcionário do castelo. O castelo aparece de repente. Ele é um castelo enorme, negro, ele é contra um céu escuro. E o Jonathan desce e o cocheiro nessa hora já sumiu. Já. A porta ali do coche se abre sozinho, ele desce, a porta do castelo se abre sozinho e ele vai entrando. E é aqui que o Stoker faz uma coisa genial. O Jonathan começa a perceber pequenas estranhezas. O Drácula não tem empregados. Ele mesmo prepara a mesa. Ele nunca come. O castelo não tem espelhos. Aí o Jonathan descobre que é porque os vampiros não projetam reflexo no espelho. Até esse livro do Stoker não se tinha essa ideia de que vampiros se refletiam no espelho, né? A gente está falando aqui de uma construção de um personagem de um gênero literário. Então é a partir desse momento que a gente começa a encaixar algumas coisas. Aí você, leitor, vai entender o horror junto com o Jonathan. Ali em tempo real, porque ele está vivendo a situação, ele está conhecendo o castelo, ele está entrando
ali nos quartinhos, nos departamentos, nas peças do castelo. Então ele vai te levando e vai te descrevendo aquele ambiente, ele vai te jogando, te deixando imerso naquele ambiente ali, e ele vai te mostrando assim, não é de uma vez, ele vai por camadas, ele vai lentamente, justamente isso, para atrair você para dentro, para te levar para esse universo. E quando o Drácula finalmente aparece na porta do quarto do Jonathan à noite, aí você já está apavorado, aí o Stoker já venceu você nessa leitura. E tudo o que ele fez foi só aparecer. O Drácula simplesmente só apareceu nessa cena. Várias e várias páginas ali do Jonathan narrando como é que é aquele cenário. Aí simplesmente aparece a criatura e fecha a cena. Outra cena foi no cinema, foi com a Mônica Bellucci, é a cena das noivas vampiras. Essa cena das noivas vampiras, o Jonathan ele tá preso no castelo. Numa noite ele ouve risos e 3 mulheres vão surgindo assim, lindas, pálidas, com olhos brilhantes. São 2 morenas, uma loira, e elas se movem como se elas dançassem no quarto, no ar, assim, sobre a cama dele. E elas falam entre elas assim, o Jonathan, ele é meu, ele é não sei o que, ele é a delícia, o saborear. Como alguém que fala sobre um prato de comida. Assim. Imagina que você está ali morrendo de fome, chega o garçom e coloca um prato de comida e você e a pessoa que está contigo na mesa começam a falar sobre esse prato de comida. E é aqui que pouca gente comenta. O Jonathan, ele não foge. Ele sente medo, sim, mas também sente desejo. Lembra que eu falei no começo que o medo nos atrai? Então, ele sentiu medo, mas ele também sentiu um desejo. Um desejo que ele mesmo chama terrível e doce. E ele quer que ela se aproxime. Ele quer ser beijado. Mesmo sabendo que esses beijos vão arrancar assim, a alma dele, vai tirar a existência dele. É uma das cenas mais carregadas de ambiguidade sexual de todo o século XIX. A literatura vitoriana oficialmente não podia falar de sexo. O Stoker falou. Só que ele disfarçou de vampirismo. A mordida é o sexo, o sangue é o sexo, a noite é o sexo. E tem um detalhe, o Drácula aparece no meio da cena e briga com as noivas. Este homem é meu, ele diz. E joga elas, literalmente ele joga elas contra a parede, contra o teto. E dá de presente a elas uma criança que está dentro de um saco. Entrega no meio do quarto e elas voltam para o centro do quarto para pegar aquela criança que está dentro daquele saco. O Stoker ele vai cortar bem aí a cena, ele não continua, ele não descreve mais nada depois que o Drácula joga ali e elas vão para cima dessa criança. Você não vê o que acontece, mas você imagina. E sempre a gente imagina o pior, porque o Stoker sabe trabalhar com a imaginação do seu leitor. Ele sabe pressionar o seu leitor a imaginar as coisas. A terceira cena é a do navio Deméter. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque o navio Deméter ele é assim, ele é quase um personagem desse livro. Por quê? Porque nele ali é que acontece uma passagem bem sombria, assim, e a descrição, o diário de bordo que acontece ali é uma coisa que vai te prender muito quando você for ler esse livro. Porque o Drácula ele precisa viajar da Transilvânia para a Inglaterra. Ele comprou posses lá na Inglaterra, o Jonathan Harker, que era advogado, fez as escrituras, então ele quer ir lá para tomar conta dessas posses que ele comprou. Só que ele não pode ir de trem ou de navio de passageiros. Por quê? Porque tem o sol, tem o crucifixo, as águas correntes. Então ele aluga um navio russo chamado Deméter e viaja num caixão no porão. E esse caixão ele é todo envolto com a terra da Transilvânia, porque o Drácula não pode ficar longe da Transilvânia, então ele leva a terra para lá também. Ele ali meio que hipnotiza os ciganos que vivem na região do castelo para cavarem e encherem o porão desse navio de terra. Então o navio zarpa com uma tripulação inteira e durante a travessia um marinheiro desaparece, aí outro marinheiro desaparece. E aí eles começam a aparecer mortos. E no diário de bordo é todo descrito. E o que o Stoker reproduziu ali é integral no livro. Assim. Ele vai descrevendo como cada um desapareceu, como cada um foi encontrado, à noite, como é que estava o clima. E ele vai registrando ali o desespero que vai crescendo, sabe? E primeiro acham que é loucura, depois que é peste. Depois sabem o que é, mas aí já é tarde. E no último dia, quando o navio chega ali no porto na Inglaterra e a população vê o barco à deriva, e eles vão lá e sobem a bordo do barco e não encontram ninguém vivo.
só o capitão amarrado ali no leme, morto, com um rosário nas mãos. E o que torna essa sequência tão perturbadora não é nem o gore, é o registro mesmo. É você ler o diário do capitão, que o capitão vai registrando ali, fato a fato, o que está acontecendo. E ver a linguagem dele se desfazendo. No primeiro dia ele escreve assim como um profissional da marinha. E no último ele escreve já de um homem em desespero. Ele escreve assim, estou aqui amarrado e ele está chegando. Que Deus tenha piedade da minha alma. E o interessante desse barco aí, desse navio, o Deméter, que o Stokely se inspirou num caso real, que foi o navio Mary Celeste, salvo engano, que foi encontrado à deriva lá no ano de 1772, sem tripulação e com uma mesa posta, como se alguém estivesse esperando ali para a ceia e desapareceram todos. Tava tudo prontinho ali, mas não tinha ninguém. Só que o Stokely deu um passo além, né? Ele colocou ali um monstro a bordo. O caso ali do navio Mary Celeste ainda não se tem ideia do que aconteceu, mas o Stokely já aproveitou, puxou essa ideia, já colocou um monstro, usou no texto dele e ficou muito bom. É uma das melhores passagens que tem no livro, é essa saída do Drácula da Transilvânia até a Inglaterra usando ali o navio Deméter. A quarta cena assim, que eu separei desse livro aqui para comentar é a transformação da Lucy. A Lucy, ela começa o livro ali como uma pessoa mais querida de todas. Assim. Ela é uma menina, ela está começando a adolescência ali, tá nos primeiros anos da adolescência, e já recebe 3 pedidos de casamento no mesmo dia. Amigos, famílias, todos eles ali amam a Lucy. A Nina ama a Lucy como se fosse uma irmã para ela. Assim. E quando ela começa a definhar, ninguém mais entende, porque eles chamam ali os melhores médicos da época e ninguém descobre nada. E aí o Van Helsing sabe, mas demora a agir porque precisa ter certeza, porque ele é um homem que, ao mesmo tempo que ele tem aquelas crenças, ele tem a ciência, então ele precisa ter muita certeza do que ele vai fazer, né, como agir. Então ele demora um pouquinho para agir. O grupo ele monta a vigília ao lado da cama da Lucy, né, ao lado da cama dela ali. Então eles enchem o quarto de alho, só que a mãe da Lucy, que não sabe de nada, tira o alho, porque não está aguentando mais o cheiro ali do quarto, tira o alho porque acha que estão estragando a decoração do quarto da filha. Que a filha está ali passando mal e ela está preocupada com a decoração do quarto. E naquela noite, a Lucy sai e quando ela volta, ela traz uma criança no colo. A Lucy já está começando a se alimentar de crianças e as crianças da vila começam a desaparecer e a população da região ali já começa a ficar preocupada. E isso já vai começando a gerar um pouquinho de revolta, né? Já estão suspeitando que a Lucy está envolvida com alguma coisa errada. E quando o grupo finalmente a encontra no cemitério, ela já não é a Lucy. A pele é branca demais, os lábios são vermelhos demais, e ela sorri para o noivo e diz: "Venha até mim, Arthur. Eu te amo tanto. Deixe-me beijá-lo." O Arthur chora. O Van Helsing pede para ele fazer o que tem que ser feito. Dá uma estaca na mão dele ali e fala: "No coração." E o que dói nessa cena não é nem a violência, é que a Lucy, no último momento ali, antes do golpe, ela tem um flash que ela volta a ser a Lucy de sempre, assim, aquela personagem que veio te conquistando pela pureza até então. Por um segundo, ela agradece e depois descansa. Aí o Stoker não faz dessa cena um triunfo, faz dela uma tragédia. Ali que é feita uma tragédia com a Lucy. Então, essas 4 cenas aí, o castelo, as noivas, o navio Deméter e a Lucy, são, assim, para mim, o coração do livro. O Stoker sabia que o terror não está no susto. Ele não é aquele livro que você está lendo e tem um jumpscare, não. Ele vem te trazendo, te conquistando pelo psicológico. O terror ali, então, ele não está assim no que você sente com o susto, mas ele está no que você sente antes do susto, na espera do que vai acontecer. E isso é que vai te prendendo, que vai te empolgando na leitura e que vai fazendo você caminhar nessas páginas. Agora eu queria falar com vocês aqui sobre o que está por baixo do Drácula. Porque esse livro não é só terror. É também um tratado disfarçado sobre o medo colonial, repressão sexual e o choque entre a razão e superstição.
A primeira camada é a dualidade entre a razão e a superstição. Por exemplo, o grupo de heróis ali, o Van Helsing, a Mina e os outros, eles usam da tecnologia de ponta para combater a criatura medieval. A taquigrafia, para registrar os depoimentos de todos ali rapidamente, eles usam o fonógrafo, que é uma espécie de gravador primitivo, para o Van Helsing digitar as anotações enquanto ele viaja. A máquina de escrever é usada pela Mina para organizar tudo. E um detalhe que pouca gente nota, a transfusão de sangue. O noivo ali da Lucy, o Arthur, ele doa sangue para tentar salvar ela várias e várias vezes ali. E foi bem nesse período ali que a ciência avançou para esse lado de transfusões. E aí vem a pergunta: como é que a mais alta tecnologia médica da era vitoriana falha contra ali a Lucy? Mais um cacho de alho vai funcionar, né? A medicina falhou, mas o cacho de alho vai funcionar. Aí o Van Helsing entra com sua genialidade. O Stoker, ele não está dizendo que a ciência é inútil, jamais. E ele está dizendo ali que a ciência sozinha ela é cega. O Van Helsing é o único que entende disso. E ele sabe usar um fonógrafo e um crucifixo. O iluminismo sem o arcaico é arrogante. E o arcaico sem o iluminismo é pura superstição vazia e é a integração que salva, né? Ali a misturinha dos dois. A segunda camada do livro, e essa é a minha favorita, é quando Drácula foi publicado lá em meados de 1897, o Império Britânico estava no auge. A Rainha Vitória ela reinava ali sobre um quarto do mundo. A Inglaterra ela tinha invadido a Índia, tinha invadido a África, tinha invadido a Ásia. Ela levou a tal civilização europeia, bem entre aspas, bem grandes, para todos os continentes ali. E o Drácula é um livro sobre o medo de ser invadido de volta. O Conde ele vem do leste europeu, uma região que os ingleses da época viam assim como atrasada, perigosa, não civilizada. E ele não vem com exércitos, ele vem sozinho. Ele compra imóveis em Londres, ele aprende o idioma perfeitamente, ele lê os jornais locais, ele se veste como um lord inglês, sabe? Ele é o imigrante aristocrático que passa desapercebido. E é aí que mora o medo. Ele não está do lado de fora dos portões, ele está lá dentro, lá na casa dos ingleses, lá vestido como os ingleses. E há uma fala do Van Helsing que eu gosto muito, assim, que ele diz, ele vem de uma terra onde os homens estão acostumados a mandar, mas aqui ele aprende, observa e espera. É o vilão estratégico ali que o Van Helsing sacou na hora. Quando foi enfrentar ele já falou, esse cara não é só um monstro, esse cara tem estratégia, tem filosofia por trás dele ali. O historiador cultural, o Stephen Arata, ele chama isso de colonialismo invertido. A Inglaterra, que durante séculos invadiu outros povos, agora ela projeta nos outros o medo de ser invadida. Eu acho que está bem atual isso também, né? Desde 1870 e alguma coisa até os dias de hoje a Inglaterra está passando por isso outra vez, assim. E se você não quer ser invadido, não invada os outros, amiguinhos. O Drácula não é só um vampiro, ele é um estrangeiro que veio ali para ficar mesmo. E o livro não sabe nem como lidar com isso ainda. A terceira camada é a coisa que fica mais interessante. Vamos lá. O Freud publicou a interpretação dos sonhos em 1899. O Drácula é de 1897. Os dois livros saíram praticamente com 2 anos de diferença. Hoje em dia, né, no mundo que a gente vive aqui, no ano 2026, 2 anos é muito tempo. Você cria coisas e coisas ficam obsoletas em 2 anos. Para esse período de 1890, 2 anos não eram nada. E não há nem evidências de que o Stoker leu Freud. Mas os dois eles capturam o mesmo espírito da época, o mesmo Zeitgeist. Se Freud lesse Drácula, ele apontaria algumas coisas. Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui. Primeiro, o vampirismo como metáfora do desejo reprimido. A mordida é penetração. O sangue é fluido corporal. A perda de controle sobre o próprio corpo é o pesadelo vitoriano sobre o sexo. Segundo, a Lucy, antes da mordida,
ela é a mulher anjo, é a pura, a assexuada, a que dorme com a mãe, a querida da família. E a Lucy, depois da mordida, ela é a mulher demônio. Ela é a noturna, ela é a ativa, ela é a perigosa. O Freud diria que a Lucy não foi transformada pelo Drácula. Ela foi libertada pela permissão de seguir desejos e de sentir desejos, principalmente de sentir mais do que seguir os desejos. E a sociedade vitoriana não podia tolerar isso. O terceiro é o próprio Drácula, como uma figura do isso freudiano. É a parte da psique que é instintiva, animalesca e que a gente finge que não existe. O Drácula não tem conflito interno. Ele quer, ele age. O horror que ele provoca não é ser monstro. É ser livre de uma forma que os vitorianos não estavam preparados. E que talvez nem nós conseguimos ser hoje. Nos dias hoje, aqui no nosso século, a gente talvez não consiga ser tão livre assim não, meus amigos. Tem um momento no livro em que a Mina, já ali sob influência do Drácula, quase pro finzinho, ela escreve no diário: estou me tornando algo que não reconheço. A parte de mim que não quer parar nisto. A frase é mais freudiana que o Stoker escreveu sem ter lido Freud. Acredito eu que sem ter lido Freud. O horror do inconsciente não é aquele que existe, é aquele que atrai. E a última camada desse livro, para mim, assim, que ela é a mais gritante e também uma das mais perigosas de se tratar, é a camada mais religiosa, que é que muita gente deixa passar, não toca muito nesse assunto. Eu vou trazer aqui uma pincelada daquilo que eu peguei dessa quarta camada do livro, que é o Drácula, ele é profundamente cristão, num sentido que o universo do livro funciona exatamente segundo a lógica cristã. O crucifixo repele o mal, a hóstia queima a pele do vampiro, a água benta funciona. Então, o Drácula não pode entrar num lugar sem ser convidado, porque é uma coisa que a gente não tem muito costume, mas se você olhar na tradição cristã, o mal só pode agir com permissão. Isso daí dá pano pra manga. Mas aqui está o golpe de mestre do Stoker. O Drácula sabe disso, e ele estudou, ele respeita as regras do jogo cristão e as usa contra os cristãos. Ele não desafia Deus, ele simplesmente existe fora da salvação. Ele é ele, eu não vida. A Lucy, depois de transformada, não pode mais receber a comunhão. E o Van Helsing, ali, ao matá-la, faz um sinal da cruz. Não há redenção para vampiros. O livro é cristão ao descrever o mal, mas não oferece consolo. O Drácula não é derrotado por um milagre, ele é derrotado por um time bem organizado com uma tecnologia e alho. Aí a pergunta que fica: se o mal não for a exceção monstruosa e for apenas uma forma de inteligência? Tem essas 4 camadas ali que mais me chamam a atenção no livro. E então é ali a questão da razão e superstição, o medo colonial invertido, a psicanálise freudiana e a estrutura cristã fazem do Drácula um livro muito maior do que ele parece. Não é só um conto de um monstro, é o retrato de uma sociedade que tinha medo do que criou. E assim, algumas curiosidades, né? Para a gente não ficar muito nesse papo muito filosófico, também vamos trazer algumas curiosidades aqui para o podcast. O Bram Stoker, ele era irlandês e ele nunca visitou a Transilvânia. Tudo que ele sabia da Transilvânia, ele pesquisou na biblioteca da sua cidade. Só que ele não foi e pegou os livros mais emprestados ali sobre turismo, sobre regiões, sobre geografia. Ele pegou os menos, justamente para que as pessoas não conhecessem, não soubessem os cenários que ele queria descrever. E a Transilvânia caiu no colo dele ali, justamente porque os ingleses do período da Era Vitoriana achavam que o leste europeu era um lugar bárbaro e não tinham interesse naquela região. Então ele foi lá e a localização ela foi escolhida assim, justamente por ser exótica, desconhecida para esse público. E ele era empresário de um ator muito famoso na época, ali, o Henry Irving, que era notoriamente assim, uma pessoa difícil, uma pessoa arrogante e ao mesmo tempo magnético. E muita gente acredita que a presença avassaladora do Drácula, quando ele aparece em algumas cenas, foi inspirada nesse ator aí, no Henry Irving. Um homem que o Stoker, ele mesmo, admitiu que ele admirava e temia ao mesmo tempo.
O Stoker ele levou 7 anos para escrever o Drácula. Ele teve a ideia assim depois de um pesadelo com um vampiro que saiu de um túmulo num cemitério à noite, e ele guardou essa ideia e foi anotando o que ele poderia colocar nesse texto ali, o que esse personagem poderia fazer, como ele seria, quais as características. E quando ele já tinha um bom tanto resumido ali, já escrito, ele deu o título de O Morto-Vivo. E por sorte ele mudou, né? Que a própria palavra Drácula já é o livro, o personagem é um estilo. Falou Drácula, você já sabe do que se trata. E no cinema, como eu já falei algumas vezes ali atrás, o cinema ele fez algumas adaptações. Para mim, a mais fiel ao espírito do livro do Bram Stoker é justamente Drácula de Bram Stoker, ali de 1992, do diretor Coppola, né, o Francis Ford Coppola, com Gary Oldman no papel absolutamente hipnótico. Assim. O Gary Oldman ele nasceu para ser o Drácula, tanto que você vê ele em outros filmes, você diz assim, é o Drácula que está fazendo esse filme, porque ficou muito marcante ali. Ele trabalhou muito bem o personagem, ele conseguiu pegar os nuances do personagem enigmático ali, hipnótico, e ele consegue ser ao mesmo tempo monstruoso e trágico. Você sente pena e horror na mesma cena, assim, de tão bem que ele se expressa como Drácula. Tem também o Nosferatu de 1922, que é um filme mudo alemão que é poeticamente assustador de uma forma que os filmes modernos não conseguem fazer. Se você nunca viu, vale muito a pena. Mas eu não gosto de filme preto e branco, eu não gosto de filme mudo. Quebra esse preconceito e vai ver o Nosferatu de 1922, que você vai se apaixonar por esse personagem também. E uma música que combina com esse livro, que combina com os filmes, e que até foi trilha sonora dos filmes, e que eu até coloquei aqui uns trechinhos durante esse podcast, chama-se Love Songs for a Vampire, da deusa Annie Lennox, que ela fez especialmente para o filme. Vale muito a pena ouvir essa música. Vai lá na plataforma que você ouve música, procura por ela, que você vai sentir assim, você vai saber do que eu estou falando, sabe? Ela é melancólica, ela é sombria, ela é romântica, ela captura exatamente o que o Drácula tem de melhor, que é o horror, que parece uma beleza, assim. Ela descreve o horror de uma forma muito bela. Olha, o Drácula é um daqueles livros assim que criaram um gênero. 90% ali melhor. Ele é melhor do que 90% de tudo que foi criado depois dele sobre o gênero vampiro e afins. Não é só um livro de vampiro. Ele é um estudo sobre o medo, sobre o desejo, sobre a identidade, e o que é a sociedade, né? O que ela esconde embaixo dessas superfícies polidas dela, principalmente ali da era vitoriana. Se você já leu esse livro, eu vou te pedir uma coisa. Comenta aqui qual que é o personagem que mais te marcou, qual que é a cena que você mais gostou assim, do livro. Se você não leu, meu amigo, coloca na tua lista, porque é um daqueles livros assim que define um gênero inteiro e que ainda te prende. Depois de 130 anos, ele é extremamente atual e vai te prender, e você vai lembrar das cenas, vai lembrar dos personagens por um bom tempo. E até às vezes nem vai conseguir dormir, de tão atrelado que você vai estar à história, beleza? Então, esse foi um episódio aqui do meu podcast. Eu queria desejar a você um abraço e uma boa leitura, e até o próximo capítulo.